Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje trazendo mais uma palavra da parte do Senhor Jesus para os nossos corações, para você que nos assiste, para a família que nos acompanha. E está no livro do profeta Jeremias, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 40, que assim nos diz a palavra do Senhor. Esquadrinhemos os nossos caminhos e experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Meus amigos, meus irmãos, família, o livro de Lamentações de Jeremias foi escrito em um momento de profunda tristeza, de grandes lutas para o povo de Israel. Jerusalém havia sido destruída por causa do pecado, por causa da desobediência do povo. No entanto, em meio ao juízo, Deus faz ecoar uma mensagem de esperança. O convite não é para o desespero, mas para o arrependimento. O texto lido apresenta 3 aspectos importantes que queremos ressaltar. Esquadrinhemos os nossos caminhos. O Espírito Santo revela a nossa verdadeira condição. Esquadrinhar nos leva a uma investigação minuciosa. O verbo no original sugere uma ação de investigador ou de alguém que busca algo perdido com precisão. Não é uma análise superficial, é um mergulho profundo na própria consciência, nas motivações, nas atitudes e nas nossas escolhas. Esquadrinhemos os próprios caminhos quando, feito com sinceridade sob uma perspectiva de fé, funciona como um reset, um reinício espiritual. Em suma, o sentido mais profundo de esquadrinhemos é a coragem de enfrentar a verdade. É a disposição de não se esconder de si próprio, de si mesmo, reconhecendo que a mudança real só começa quando nós aceitamos olhar para as partes mais sombrias ou confusas da nossa própria jornada. Muitas vezes vivemos no piloto automático, já ouviu falar essa expressão? Acreditando que as nossas escolhas são sempre as certas, justificáveis. O homem, sem uma experiência própria com Deus, com Jesus, costuma justificar seus erros e culpar as circunstâncias. Mas quando o Espírito Santo opera, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Está escrito lá em João 16:8. A salvação começa quando o pecador reconhece: estou longe de Deus, meus caminhos não agradam ao Senhor, preciso de um Salvador. Será que eu vou continuar da mesma maneira, do mesmo jeito, sem uma intimidade maior com Deus, sem uma relação com Deus? E nós vimos isso na Bíblia de várias pessoas que fizeram isso. O filho pródigo, por exemplo, diz que em certo momento, caiu em si. Ele decidiu voltar para a casa do pai. Ele havia deixado a casa do pai pelas coisas dessa vida, mas ele resolve agora, quando ele cai em si, vê a situação, ele faz justamente isso, uma investigação, ele decide voltar à presença do Pai. Deus hoje nos chama para examinarmos a nossa vida. Eu, você, todos nós. É hora de se voltar para Deus. E ele continua dizendo outro tópico que eu acho extraordinário. Ele diz assim: experimentemos. A palavra revela que realmente somos, pois ela é mencionada que funciona como um espelho, não é isso? A palavra fala isso, né? A palavra experimentemos transmite a ideia de colocar os nossos caminhos à prova, validarmos isso. Não basta apenas sentir tristeza ou decepção por algo que surgiu na nossa vida, mas é necessário, sim, confrontar nossa vida com a palavra de Deus. A palavra, como eu já mencionei, é como espelho. Tiago escreveu isso, né? O apóstolo Tiago, capítulo 1, versos 23 e 25. Ele mostra aquilo que muitas vezes queremos esconder. Talvez haja religião, talvez haja tradição ou boas obras, mas Deus procura um coração sincero. Muitos vivem uma aparência de fé, porém nunca tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Isso é fundamental, porque o Senhor trata na nossa individualidade. Há caminho
que o homem parece direito, diz a palavra em Provérbios, mas o fim dele são os caminhos da morte. O verdadeiro teste é colocar nossa vida diante da palavra de Deus. Minha fé resiste ao ensino das Escrituras? Será que existe? Minha maneira de viver agrada ao Senhor? Tenho apenas uma religião ou tenho uma experiência pessoal com Jesus Cristo? Salvação. Minha esperança está em mim, em eu próprio ou em Jesus? Quando a luz da palavra ilumina o coração, tudo aquilo que não pertence ao Senhor é revelado, fica às claras. E é justamente nessa hora que o Espírito Santo desperta o desejo do arrependimento. Que sentimento notável, fundamental, que é o sentimento de arrependimento, de reconhecer que nós somos pecadores, porque a Bíblia fala sobre isso. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E ele continua dizendo, voltemos para o Senhor. Jesus é o único caminho de volta, o caminho de reconciliação, o caminho do homem possa se voltar para ele. O texto não diz apenas para mudar de comportamento, ele traz uma mensagem, voltemos para o Senhor. Ou seja, a salvação não consiste apenas em abandonar o pecado, é importante, mas em voltar para Deus, se relacionar com Ele, pois Ele está vivo. Jesus ressuscitou, morreu pelos nossos pecados e continua vivo para nos salvar. E existe um único caminho de retorno. Que caminho é esse? Jesus Cristo. Ele próprio disse isso. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, João 14,6. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai à eternidade, ninguém se relaciona com o Pai sem passar por esse caminho que é Jesus. Na cruz, Jesus abriu um novo e vivo caminho. Seu sangue perdoa os pecados. Seu Espírito transforma as vidas, sua graça restaura o homem que está perdido. Às vezes o homem está como se um elo se perdeu, uma ligação se perdeu, mas nós estamos vivendo esse momento em que Deus está trazendo o homem para se reconciliar, para que o homem faça examine a si próprio e tome uma decisão. Talvez, quem sabe, você que nos assiste esteja afastado do Senhor, ou até preso em tantas coisas, o pecado, tantas coisas que nos prendem nessa vida. Vivendo apenas, às vezes, como religião, alguma coisa supérflua, carregando culpa, sem paz, aflito, ansioso. Mas hoje o Espírito Santo faz o mesmo convite que Jeremias mencionou lá no livro de Lamentações. Examine a sua vida. Onde você está? Como você está, e volte para o Senhor, porque ainda há tempo de salvação, ainda há graça, ainda há perdão, a porta continua aberta. Por isso que Isaías menciona, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós estamos vivendo esse momento final, esse momento onde as profecias se cumpriram, e Deus tem uma chamada para mim, para você, para todos nós, porque salvação é uma experiência diária com Deus. A mensagem no texto que nós lemos não termina em ruína, mas fala de esperança de um Deus que quer nos abraçar, que quer se relacionar conosco, que quer nos tirar, às vezes, das situações adversas que nós passamos. Quem volta para o Senhor, quem se relaciona com Deus, tem certeza do perdão dos pecados. Passa a sentir uma paz, a paz interior, a paz que Jesus disse que daria. Ele disse, minha paz vos dou, não a vou dou como o mundo a dá, mas uma paz interior mesmo diante de circunstâncias difíceis. Deus quer restaurar a comunhão, a certeza da vida eterna, é tudo que o homem precisa. E hoje é dia de experimentar os caminhos. Não endureça. Se hoje ouvir a tua voz, não endureça o seu coração. Se o Espírito Santo está falando em seu coração, responda ao chamado do Senhor. Arrepende-se, crê em Jesus. Cristo é entregue a sua vida a Ele, ao Senhor, porque a palavra entregue o teu caminho, se não mais Ele fará. Aquele que se volta para o Senhor
jamais é rejeitado, pois ele continua dizendo: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37, o verbo empregado dá um sentido de continuidade, ou seja, o que vem e continua vindo. Essa é a esperança do Evangelho. Há um caminho de volta, e esse caminho é Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente a você e a sua família que nos acompanhe. Se volte para o Senhor. Deus tem uma promessa para a sua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Que Deus possa abençoar. Maranata, o Senhor Jesus vem. Todos fiquem com Deus, a paz do Senhor.